Muito bom dia a todos os irmãos, ministros, companheiros do corpo místico de Cristo deste tempo final, da era da pedra angular e dispensação do reino, e os outros demais irmãos e irmãs lá em Tizayuca, Hidalgo, no México, na congregação que pastoreia o reverendo Rubén Ruiz, onde está o reverendo Andrés Cruz Gallegos. Neste dia de hoje, quinta-feira, 9 de maio deste ano de 2024, e também enviamos uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros e a todos os irmãos nos diversos países. Nos diz no Salmo 139, ó Jeová, tu me tens examinado e conhecido, tu tens conhecido o meu levantar e o meu deitar e levantar. Tens estendido desde muito longe os meus pensamentos. Tens esquadrinhado o meu andar e o meu repouso, e todos os meus caminhos te conhecidos estão. Pois ainda não está a palavra na minha língua, e eis aqui, ó Jeová, tu sabes todas elas. Por trás e por diante me rodeastes, me cercastes e em mim pusestes a tua mão. Tal conhecimento é muito, muito maravilhoso para mim, tão alto que não posso compreender. Onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás aí, ou lá estás tu. Se fizer no céu o meu estrado, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disseres, certamente as trevas me encobrirão, então a noite resplandecerá ao redor de mim. Nem mesmo as trevas não me encobrem de ti, nem a noite, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti, porque tu formastes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe, te louvarei, porque formidáveis, maravilhosas são as tuas obras. Eu estou maravilhado, e minha alma sabe disso muito bem. Não foi encoberto de ti o meu corpo, mesmo que no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. O meu embrião viram os teus olhos, e no teu livro estavam escritas todas aquelas coisas que depois foram formadas, sem faltar nenhuma delas. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se os enumerar, seriam muito mais numerosos do que a areia do mar. E desperto, ainda estou contigo quando acordo. Ó Deus, tu farás morrer o ímpio. Apartai-vos, pois, de mim, homens sanguinários, porque eles falam blasfêmias contra ti. Os teus inimigos tomam em vão o teu nome. Eu não odeio, ó Jeová, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos teus inimigos. Os aborreço, completamente os aborreço, os tenho por inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim caminho de perversidade, e guia-me no caminho eterno. Podem assentar-se, se estiverem em pé por uns minutos. Aí nos fala o salmista Davi, o rei Davi, neste salmo, e nos mostra que onde quer que esteja um filho de Deus, Deus está com ele ou junto dele, nos bons momentos, nos maus momentos, nas lutas, nas adversidades, em todo momento Deus está com seus filhos. Até mesmo quando você se sinta ou se sentir que está sozinho, Ele está com você, contigo, sempre está com você.
Nunca diga ou fale que Deus me abandonou. Pelo contrário, são momentos de prova, de provação, para que você, como escolhido de Deus, mostre para Deus e expresse para Ele o seu amor, para com Ele, para com o seu programa, estando nas boas, nos bons momentos ou maus momentos. E aí Davi nos mostra que não há lugar onde a pessoa possa se esconder. Vejam, se esconder da presença de Deus, a qual nos diz dela o apóstolo Paulo que essa palavra, porque ele é o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. E aquele verbo se fez carne. Agora era a palavra encarnada feita carne, esse verbo em Jesus na sua primeira vinda. Porquanto o verbo é a palavra, vejam, essa palavra nos diz o apóstolo Paulo que discerne, esquadrinha os pensamentos, as intenções do coração e penetra até partir as almas, as medulas, as conjunturas. Tudo é descoberto, tudo é aberto diante da palavra. Agora vejam vocês como, de que forma, neste tempo final, vai se repetir, será repetido o que se repetiu naquele tempo lá dos apóstolos, onde foram cheios do Espírito Santo nas primícias, ou seja, a palavra nessa porção que correspondia, que pertencia à primeira parte dessa promessa que Jesus fez, que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, no meio da igreja. E lá se repetiu, ou seja, se cumpriu lá essa promessa no dia de Pentecoste, onde 120 pessoas receberam essa promessa, o batismo do Espírito Santo. E neste tempo final se estará repetindo, porém numa escala maior, ou seja, numa dupla porção. Essa promessa de que os escolhidos de Deus estariam recebendo a plenitude. A plenitude do quê? A plenitude da palavra, do verbo encarnado. Esse verbo encarnado, essa palavra encarnada em cada filho e filha de Deus. E essa promessa Deus a mostrou através da mensagem que nos trouxe o apóstolo Paulo, onde ele nos disse que na trombeta final, porque seria tocada a trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. Essa trombeta final, era na trombeta final que essa promessa se realizaria na sua igreja, aconteceria na sua igreja, onde na humanidade, no meio do cristianismo, haveria uma grande carpa catedral, onde Deus estaria dando a fé para ser transformados e raptados. A fé de rapto, que não foi trazida por nenhum mensageiro das eras, a fé de rapto nem tampouco pelo reverendo William Branham, precursor, anunciador da segunda vinda do Senhor. Ele nos diz na página 104 do livro dos selos, diz: no final da era pentecostal, conforme a palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite para mostrar isso para vocês, devemos receber um mensageiro que pegará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para aparelhar e aprontar a noiva para a fé de rápido. Depois vem os 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se precisa para preparar a noiva para ter a fé de rapto, porque com o que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem de vir para nos preparar, porque tal como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento, em um instante, ser tirados desta terra. E veremos mais adiante, se Deus quiser, onde isto está escrito. E na 212, também nos diz aí, nosso irmão
dessa fé de rapto diz: a noiva ainda não teve um avivamento, todavia não houve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando por isso. Se precisarão desses 7 trovões misteriosos para despertá-la, acordá-la, ele os mandará. Ele o prometeu. Agora vejam esse avivamento que a noiva estava esperando em todas as eras. Esse avivamento é enviado através pelos 7 trovões de Apocalipse 10. A vinda desse anjo forte, que é a vinda desse que tem o título de propriedade, trazendo-o no meio da raça humana, e depois que ele tenha realizado a obra de redenção no trono do Pai, ou seja, a obra que realizou, fez na cruz do Calvário faz 2000 anos atrás, essa obra, culminá-la, finalizá-la ou concluí-la nesse assento, cadeira de misericórdia no céu, que ele esteve durante as 7 etapas ou eras da igreja, esteve em misericórdia realizando essa obra de redenção, a qual ele fez na cruz do Calvário, a efetivou na cruz do Calvário, e depois que esse último fosse lançado, jogado no cloro, até que o último nome fosse jogado no cloro. Isso está no livro dos selos. Vamos buscar essa parte onde diz que até que o último nome seja jogado, lançado no cloro, ele não podia sair do trono de intercessão. E depois dele sair do trono, ou seja, depois que esse último fosse lançado, ou foi lançado no cloro, ou seja, no sangue, vamos ver se nós achamos esse lugarzinho, onde nos fala disto aqui. Na 103. Página 103. Nos fala. Da 102 lá embaixo. Agora, o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E até que venham, todos eles venham para serem manifestados nesta terra, ele não pode deixar esse lugar. Me entendem? Aí está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar aí, porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu pelo seu prévio conhecimento, não pela sua própria vontade. Porque a sua vontade é que nenhum se perca, mas pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Ou seja, ele saberia quem obteria a vida eterna e quem não obteria. Agora, olhem vocês. Vamos terminar aqui um momento. Então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na terra, Cristo teria que ficar lá como intercessor para redimir a esse indivíduo, mas tão breve quanto esse último nome seja lançado no cloro, lançado no cloro, então os dias de intercessão terminam. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais, aquele que é santo, seja mais santo ainda. Então ele deixa o santuário e esse lugar se transforma em tribunal de juízo. Ai de todos aqueles que estão ou estiverem fora de Cristo durante esse tempo. E ele tinha escrito a respeito disso aí, nessa página 359, ele tinha escrito aí. Vamos ver a 369 e 370.
onde já na 370, vejam já, vocês já conhecem essa escritura muito bem. Diz, então aí eles estavam, não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam para os montes e para as rochas, caíde sobre nós e escondei-nos da face daquele. E aí o irmão William escreve juiz, porque vejam já, esse trono já tinha sido mudado de misericórdia para um trono de juízo, da cara daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O trono de Davi, ele escreve aí, porque ele, na sua segunda vinda, ele veio como filho de Davi, tem vindo como filho de Davi, rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. E essa obra de reclamação é como leão, não é como cordeiro. Portanto, essa obra, vejam, na 369, ele já vinha falando que nesse tempo, onde eles não puderam se arrepender, era o tempo, ou foi o tempo onde Cristo já não estava no trono de intercessão. Mas vejam, eles tinham zombado, tinham burlado-se desses profetas, e disso nós lemos aí no Salmo, onde Davi tinha falado que, no versículo 20, porque blasfemas, eles dizem contra ti blasfêmias e contra ti, e falavam dos inimigos de Deus que tomavam, pegavam o seu nome em vão. Agora vejam que tudo isso foi mostrado nos profetas, desde o Antigo Testamento até aqui ou até hoje, onde Deus estava mostrando a seu povo, mostrando para ele em cada era, em cada dispensação, no meio do povo hebreu e também em cada era, e na dispensação da graça entre os gentios, tudo o que Deus estaria realizando neste tempo final, no estabelecimento do reino do Messias. Porque do jardim do Éden até aqui ou até hoje, tudo o que Deus esteve fazendo, realizando, é o reflexo, é o tipo e figura daquilo que ele estaria cumprindo neste tempo, ou seja, são profecias que ele estava falando através desses profetas, e neste tempo final se materializaria toda essa palavra profética trazida por todos os profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento se materializariam, mas que se chegaria num tempo onde entraria esse desafio, do qual nós estaremos falando nesses dias, porque assim como houve e aconteceu um desafio no Monte Carmelo, houve um desafio no Monte da Transfiguração, hoje na Igreja Noiva, no Monte de Sião, está se tendo um desafio, e esse desafio é uma batalha, é uma luta, onde nela vai haver um ganhador nela. E certamente nós sabemos quem é: Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, é quem vencerá. É por isso que a vitória, nós já sabemos dela, já conhecemos ela, e é aqui nós, e da qual nós estamos da parte ou a favor desse vencedor, de Deus, a favor de Deus. Agora, na mensagem a bênção de receber o profeta de Deus, que foi pregada no dia 13 de março de 2011 em Santa Cruz, na Bolívia, nos diz o nosso irmão William: assim como temos recebido a libertação espiritual, receberemos a libertação física, receberemos a liberdade física, a transformação e depois arrebatamento ou rapto da igreja para ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso foi colocado naquilo que o anjo de Deus disse para o reverendo William Branham, que seria a terceira
etapa ou terceira puxada. E tudo isso vai estar ligado, unido a uma grande carpa catedral. Porque lhe foi dito ou falado que o que ele viu na grande carpa catedral, que foi mostrada para ele em visão, era a terceira etapa. E que isso prepararia o povo para a fé, para o rapto, fé de transformação e rapto. Agora vejam que todos aqueles que estão recebendo aquilo que o irmão Branham viu em visão, que seria a terceira etapa, todos os que estão recebendo essa promessa, o cumprimento, a realidade dessa promessa, dessa profecia, o que é que eles estão recebendo? Estão recebendo a preparação para o rapto, estão recebendo a fé de rapto, porque a fé de rapto está nos trovões, a fé de rapto está nesse anjo que desceu com o livro aberto na sua mão e o entregou para o homem. E o cumprimento dessa visão da carpa, da tenda dessa profecia é esse anjo nessa manifestação, trazendo para o povo, através ou por esse instrumento, a fé de rapto. Tão simples assim. Todos aqueles que serão raptados são os que estão escutando e recebendo essa bênção, esse cumprimento, a realidade dessa visão da carpa, da tenda. E como ele vem, é pela sua igreja que ele vem pela sua noiva, ele vem para aqueles que o estão esperando. Ora, somente é para eles essa bênção. Continua dizendo, portanto, em algum lugar conforme ao programa divino que foi mostrado para o reverendo William Branham, quando ele foi transportado para o tempo onde tudo isso vai acontecer, nós sabemos e entendemos que em algum lugar, o que corresponde ou cabe ao oeste, vai surgir o cumprimento da visão da tenda, da carpa. Não pôde ser cumprida na terceira etapa de restauração na América do Norte, porque era para a quarta etapa de restauração. E corresponde ou cabe ao oeste, ao continente americano, de que não será fácil. Isso nós sabemos de que não será fácil. Nunca foi fácil o trabalho na obra de Deus quando chega-se ao tempo de Deus cumprir a sua palavra profética. Não foi fácil no tempo de Moisés para a libertação do povo hebreu. Não foi fácil no tempo de Noé, também não foi fácil. Foi difícil para a preservação da vida de todos aqueles que entrariam na arca. Não foi fácil no tempo dos profetas. Vejam, lembrem-se, cada um deles conhecia, cada um deles sabia qual era o programa divino e qual era o destino, ou seja, o destino dele, ou seja, Jesus. Foi difícil esse ministério. E no final, muito mais difícil no final, onde ele tentou fugir, porque ele disse, se fosse possível, ou seja, ele estava tentando ver se ele se safava disso. E se podia ser ou poderia ser de uma outra forma, mas vejam, ele sempre dizia, mas, porém, que seja conforme a tua perfeita vontade, a vontade de Deus. Não como eu quero que seja, senão como tu tens dito que seja ou for. Isso está, nós vamos buscar isso onde ele teve. Isso foi no Getsemane. Vamos ver em Mateus 26. É um dos lugares. Mateus 26, 39. Indo um pouquinho adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, Pai meu, se é possível, passe de mim esta copa, este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa foi a primeira
oração. Primeira vez que ele orou e depois voltou na segunda oração a orar, ele disse no 42, diz outra vez e orou pela segunda vez dizendo, meu Pai, se não pode passar esse cálice de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E a terceira vez, já aí, e deixando foi-se, novamente orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, ou seja, nas 3 vezes ele falou, nas 3 vezes em oração, orando esses 3 pedidos, mas sempre terminava dizendo, mas faça-se a tua vontade. Tem um outro lugar onde ele foi muito mais retirado, se retirou ainda mais. Vamos ver se é em Marcos. Ou é nesta mesma, vamos ficar nesta escritura, no mesmo versículo 39, indo um pouco adiante, e o irmão Branham, em um lugar, ele diz, se ele, ou seja, se Jesus, o verbo, a palavra, teve que se distanciar um pouquinho mais, se afastar um pouco mais, vejam. Ele aí, depois nós lemos isso e buscamos no lugar onde é isso, que ele diz ou fala que se ele foi necessário que ele se distanciasse, se afastasse um pouco mais. Diz o irmão Branham nestas palavras, depois nós buscamos como foi isso bem direito. Daqueles que o rodeavam, ele se separou muito mais, e quanto mais nós. Não quer dizer que você seja um ermitão, se transforme num ermitão, vá para o monte sozinho só. Vocês já sabem a que se refere tudo isso, do que é que eu estou falando, mas vejam como também neste tempo, o nosso olhar, o foco de cada escolhido de Deus tem que estar nas coisas de Deus, em cima, elevado, quando todas essas coisas, dizem São Lucas, comecem a acontecer, erguei-vos e levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. São Lucas 21 ou 20. Vamos ver aí, onde nos mostra São Lucas 21, versículo 28, então 27, então verão o Filho do Homem que virá numa nuvem com poder e grande glória, e quando essas coisas comecem a acontecer, erguei-vos e levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima, perto. Agora vejam que Jesus sabia, ele conhecia para aonde ele ia, sair de Deus e volto para Deus, sair do Pai e volto para o Pai. Ele sabia o fim, o final. Assim, os profetas também conheciam o seu destino. Agora, para onde você vai? Se permanecer vivo, e se partir, e se morrer, ou seja, se dormir, porque os santos não morrem, senão que dormem. Como Estevão, olhem, Estevão sabia para onde ele ia. Ele conhecia as Escrituras, porque a mensagem que deu lá no versículo 7 foi uma mensagem que os levou desde o pai Abraão. Ele fez uma trajetória completa, inteira, daquilo que Deus tinha prometido que seria a vinda do Messias. Lhes falou as Escrituras, mas vejam que no final, quando Estevão já está terminando, ele está falando das profecias e está falando a verdade, porque a verdade, como a verdade dói, como dói a verdade faz com que o espírito do diabo seja descoberto, e como o diabo não se agrada, não gosta que o descobram, ele fica tão mal e com tanta raiva, porque ele é um animal, como um animal, porque ele é um animal. E vejam que, depois de escutar uma mensagem tão extraordinária como Estevão pregou, versículo 54 do capítulo 7, ouvindo estas coisas, enfureciam-se nos seus corações e rugiam seus dentes contra ele. Vê como animais, porque só um animal é que faz isso. Ou seja, são filhos da serpente antiga do diabo Satanás. E aí estão mostrando os frutos de um animal. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
Colocados seus olhos no céu, postos os olhos no céu, vejam onde, em momentos de aflição, em momentos de prova, nosso olhar sempre colocado nas coisas de Deus, nas coisas eternas, nas promessas, nosso olhar deve ser colocado. Diz que viu a glória de Deus e a Jesus que estava à destra de Deus. E disse, eis aqui, vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à destra de Deus. Então eles, dando grandes vozes ou gritando, taparam os seus ouvidos. Vejam, taparam os seus ouvidos. E isso, Zacarias já tinha falado disso, que taparam seus ouvidos para não ouvir. Capítulo 7, versículo 11, mas não quiseram escutar, antes deram os ombros e taparam seus ouvidos para não ouvir e colocaram seu coração duro como diamante para não ouvir a lei nem as palavras que Jeová dos exércitos enviava pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Veio, portanto, grande ira da parte de Jeová dos exércitos, uma falta de respeito, o não escutar o profeta enviado de Deus para esse ou aquele tempo. As pessoas que davam as costas para ele não escutaram esse profeta, estavam faltando respeito com Deus, porque, vejam vocês, como unicamente você pode servir a Deus é quando você recebe o enviado, quando você recebe o profeta prometido por Deus para essa era ou para essa dispensação. É quando você unicamente serve a Deus. Na palavra semente original nos fala disso, nós tínhamos lido isso num estudo em junho do ano que passou. Vejam, diz na página 59 e 60, Jesus disse para os fariseus, nós sabemos que tu nascestes de fornicação, e ele disse, quem de vocês pode me condenar de pecado ou por pecado? Deixe-me mostrar a palavra de Deus para vocês, se vocês creem nela, para ver se Deus vindica isso em vocês, e deixe-me falar de mim mesmo. Se eu falo ou falar de mim mesmo, eu sou mentiroso. Mas se eu falo ou falar de Deus, Deus fala através de mim, através da sua palavra. Então isso é a verdade. Então quem crê na palavra de Deus, eu ou vocês? Ou vocês? Agora vejam, ele aí diz, se Deus vindica, confirma o cumprimento da vinda de do Messias, conforme vocês, mostre-me vocês, então, a obra que se supõe que o Messias faria, que vocês a façam ela. Se é que vocês dizem que eu não sou. Ele lhes estava aí, mostrando e fazendo um desafio aí para eles no meio desses líderes religiosos, desafiando-os. E isso pôs um ponto final nisso. Jesus disse, aquele que recebe quem o enviar a mim, recebe agora. Esses que ele envia e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Desejaríamos ter tempo para ficar nisso, mas você somente pode servir a Deus reticências. Você só pode servir a Deus à medida que você o faz e crê nos servos que Deus envia. Você somente pode servir a Deus na terra, à medida que os servos de Deus que foram enviados para a terra por inspiração divina interpretam a palavra de Deus para você ou para ti. Crê você nisso? E aí é que ele escreve, você pode servir a Deus só quando... E esse escrito... E uma estrela de Davi, escreve Malaquias 3,18 e São João 6,19. Nessa mensagem, no final dessa mensagem, tem um escrito também dessa página, onde ele escreve, serve-se a Deus ao receber o enviado de Deus. Amém. Assim é como se recebe, ou seja, por receber o enviado, se serve a Deus. É por isso que hoje, neste tempo final, se está cumprindo a mesma coisa que se cumpriu no meio do povo hebreu. Tapam seus ouvidos e dizem, não, eu não escuto isso porque eu escuto uma só voz.
uma só voz. Mas olhem, a voz de Deus neste tempo final é o que o reverendo William Branham viu numa grande carpa catedral num idioma desconhecido que é o espanhol. E estão tapando seus ouvidos a Deus, estão dando as costas para Deus, aquele que o reverendo William Branham precursou para esse. E já com isso que se falou durante esses dias, olhem toda a revolução que houve, o que aconteceu, porque quando Deus fala e cumpre a promessa, essa profecia que foi falada e a cumpre no meio do povo, não pensem, eu creio que todos vão recebê-la, isso já está profetizado. Como ele nos falou aí, não foi fácil para nenhum dos profetas, para nenhum deles, nem todos o iriam receber. Isso nós já vimos tudo isso através de toda a Bíblia. E muitos dizem, não, eu não escuto isso. E aí estão se identificando com Zacarias capítulo 7, versículo 11. Tapam seus ouvidos para não ouvir, e respeitosos todos esses que não escutam aquilo que Deus disse através do precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, e através do arcanjo Gabriel, William Soto Santiago, que disse, escutem tudo o que estará sendo falado desde a grande carpa catedral, porque isso é o que lhe daria a fé de rapto para a igreja noiva. Estejam conectadas com a congregação, com a grande carpa catedral, pois são os desobedientes os ministros que não fazem isso e tapam seus ouvidos e não entram e nem tampouco deixam e nem permitem que o povo entre e escutem, e por causa disso prestarão contas a Deus, darão contas a Deus por causa disso. Agora vejam vocês como neste tempo tudo que foi mostrado no Antigo Testamento e no meio do povo hebreu aí no tempo da primeira vinda do Senhor, e também na porção que correspondia, que pertencia às eras, hoje está se cumprindo plenamente na igreja noiva que será raptada. Agora, aí onde nós tínhamos parado no versículo 57 do capítulo 7 de Atos, diz então eles, dando vozes ou gritando, taparam seus ouvidos e arremeteram a um só contra ele, foram contra ele. Ou seja, que taparam seus ouvidos, grandes vozes, e começaram a falar e a gritar para não continuar escutando, como dizendo, como baixando o volume de Estevão, a voz dele, vou falar mais forte para não escutar isso que ele está dizendo, e certamente se eles tinham filhos aí, pois falavam forte e alto para que os filhos não escutassem, e bem melhor escutassem os gritos deles, desses animais, para que não escutassem, ninguém escutasse, ninguém que estava aí perto escutasse, e assim não crescem no que Estevão estava dizendo, falando, porque eles faziam isso justamente para isso. E expulsando fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem que se chamava Saulo, e apedrejaram a Estevão, enquanto ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes tomes ou imputes este pecado a eles. E tendo falado assim, dormiu. Agora vejam que ele sabia para onde ele ia, porque aí ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele sabia para onde ele ia. Agora você sabe, você está consciente, está certeiro 100% para onde você vai. Poderiam responder, sim, eu sei para onde eu vou. O escolhido, sim, sabe para onde ele vai. Se ele está vivo, vai para a ceia das bodas do Cordeiro, porque vai ser transformado e vai estar lá. Se morrer, ou seja, se dormir, mas para que entendam isso, quando aconteceu assim, isso com Lázaro, os discípulos, ele dizia, dorme, ele vai acordá-lo. E Jesus teve que lhes falar claramente, por acaso se fala assim, se por acaso alguém, e quando viu que ele já não tinha entendido bem o direito, Lázaro morreu, ou seja, já para que saibam, porém vejam, já seja nessas palavras, nós já sabemos e conhecemos que os filhos de Deus, os profetas e os filhos de Deus não morrem, senão que dormem, descansam dos seus labores ou trabalhos, os quais eles tiveram nesta terra e vão para a sexta dimensão para descansar na sexta dimensão. E é claro que lá, certamente nos momentos onde se lhes é permitido, eles vão e pregam aquilo que aqui eles trouxeram. Ou seja, vamos falar assim, as boas novas também as têm lá, ou estão lá, e compartilham e têm um bom companheirismo por lá. Eles compartilham por lá. Já para quando voltem, já voltam em corpos eternos e glorificados, e já nessa ressurreição, aos que estão vivos,
e os vejam, já terão a preparação, a fé de rapto, porque com a fé de rapto é que poderão, os filhos de Deus poderão ver aos que vão ressuscitar. Se você tapar os seus ouvidos e não escuta o que Deus está dando hoje, não espere ver aqueles que vão ressuscitar. Ficará, bem melhor ficará olhando os juízos divinos. E aí, então é que perceberá, se dará conta já dentro dos juízos que estarão caindo, ou seja, dentro da grande tribulação, é que vai perceber para onde é que você ia. Mas os escolhidos, eles sim, desde antemão, ou bem antes, estão 100% que eles sabem para onde vão. Agora, aquele que não está, porém, vejam, essa pessoa que tapa os seus ouvidos hoje, pensa tal como pensaram os do tempo de Jesus na sua primeira vinda. Pensa como eles. Eles criam que estavam certos e não tinha forma, não tinha jeito de mostrar para eles pelas Escrituras nem por uma outra forma que eles estavam errados. Eles não percebiam. Eles estavam cegos. Vejam que se Deus não permite uma pessoa ver o programa divino, não tem forma, não tem jeito que o veja. Portanto, eles não se darão conta, não perceberão que o seu destino é a grande tribulação. Agora, os escolhidos de Deus, porquanto são predestinados, eleitos para entrar a essa etapa e a essa fase de preparação, de fé de rapto, eles sim, porque eles estariam recebendo e estão recebendo o que foi prometido, que Deus daria para a igreja para poder receber essa fé de trasladação, essa fé de rapto e poder ir-se para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora, vejam, Jesus sabia para onde ia, também Estevão também sabia. Agora, quem mais sabe para aonde vai? Os escolhidos de Deus, mas também tem um que sabe exatamente, com exatidão, para onde vai. Apocalipse 11, ele conhece as Escrituras, ele conhece as profecias pertencentes que correspondem, que ele está realizando, fazendo, que ele também cumprirá mais adiante na frente, porque ele sabe que com a sua ida à sexta dimensão, que são por 3 dias e meio, nem mais nem menos, nem a mais nem a menos, esse tempo, Apocalipse 11 vai cumprir esse tempo e vai regressar, voltar com aqueles que estão lá esperando a sua vinda. Ou seja, aqui, Apocalipse 11 já sabe o momento onde ele estará visitando aos da sexta dimensão. Nele se cumprirá a mesma coisa que se cumpriu na primeira vinda do Senhor, que ele passou pelo paraíso e trouxe aos santos, os santos do Antigo Testamento. Passará, diz, e nos ressuscitará, tal como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Tem vários lugares, mas nesse do livro dos selos também fala, e nas eras, que passaria e nos ressuscitaria. Na página 322, ele disse, quando Jesus chegar e te julgue conforme segundo o teu ministério, então voltaremos para a terra para habitar em corpos novamente. Agora, eu nunca tinha pensado, agora não, como é que vão colocar uma pessoa que venha, ou que chegue, que já tem tempo que partiu, que venha cumprir a visão da carpa da tenda e que depois volte novamente para que traga os da sexta dimensão. Isso não é escritural, escriturístico. Deixem de ficar inventando para o povo interpretações privadas, interpretações e raciocínios humanos para tentar desviar o povo ao cumprimento daquilo que é a profecia, a visão, cumprindo-se neste
neste tempo final, no meio da igreja, do cumprimento disso. Agora, eu nunca tinha pensado a respeito disso antes, mas isto é perfeitamente de acordo com as Escrituras. Voltaremos à terra para habitar no corpo e aí, lá comeremos. Aqui nem comemos, nem tampouco dormimos. Lá comeremos quando voltemos ou voltarmos para a terra. Pensei, mas isso é maravilhoso. Oh, eu tinha temor, medo disso. Por que eu tinha medo de morrer para vir até aqui? Isto é perfeição, mas perfeição, mais perfeição. Isto é maravilhoso. Estávamos diretamente debaixo do altar. Aí estávamos debaixo do altar esperando a vinda. Esperando que ele fosse ou chegasse para recolher os corpos que dormem no pó para ressuscitá-los novamente. Passaria e nos ressuscitaria. Tal como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe a Abraão, a Isaac e aos outros que estavam esperando a primeira ressurreição. Quantas vezes Jesus foi para o paraíso para buscar os do Antigo Testamento? Uma só vez. Não venha dizer que foram duas vezes. E como é paralelo em tudo, pois procure nas Escrituras e olhe para ver se isso se cumpriu neste tempo, pois se não se cumpriu, tem que ter um ministério onde Deus esteja operando o ministério de Moisés e de Elias, para que no final dessa mensagem, desse testemunho que está dando, que esse instrumento está dando, logo no final do seu ministério, matam. Vai para o paraíso, a sexta dimensão, e lá ele busca aqueles que partiram das eras, os do nosso tempo, e ressuscitam junto com ele. Primeiro é ele, e depois os outros, tal como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É algo perfeitamente de acordo com as Escrituras. Se foi uma visão ou o que quer que tenha sido, foi perfeitamente escriturística, e é perfeitamente escritural, e será perfeitamente escritural o cumprimento de Apocalipse 11, que é um daqueles que sabe para aonde ele vai. Aonde vais tu? Qual é o teu destino? O meu destino é a ceia das bodas do Cordeiro. Os escolhidos dizem, o meu destino é o rapto, o meu destino é a transformação, e o meu destino é agora receber a revelação dos trovões, a fé de rapto. E Apocalipse 11, vejam o destino. Depois que o irmão Branham fala de que o sétimo selo é como um foguete, vejam que no final o que é que ele faz? Se desvanece, desaparece, e logo desaparece ou desaparecendo. Termina, tem um começo quando nasce, tem um fim, final. Ou seja, que quando Jesus começou o seu ministério, vejam, os últimos 3 anos e meio, aí começou o ministério messiânico. Porém, o começo, o início desse sétimo selo, dessa pedra angular, foi quando ele nasceu. E depois, quando culminou, finalizou, concluiu-se, foi na cruz do Calvário com sua morte. Agora, continua dizendo aqui, o nosso irmão William, não foi fácil no tempo dos profetas, não foi fácil também no tempo de João Batista, não foi fácil, o decapitaram, não foi fácil no tempo de Jesus, morreu crucificado pelo Império Romano, não se pode culpar aos judeus porque já estava profetizado que seria assim desse jeito. Agora vejam, aonde tu vais, aonde tu irás. Vejam, o escolhido de Deus pode dizer, tal como Ruth dizia ou falava, onde Ruth, porque Ruth representa a noiva, olhem, aí lhe dizem ou falam, Ruth diz para Noemi, diz, versículo 1 de Ruth, diz, versículo 11, Noemi respondeu, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu mais filhos no ventre que possam ser seus maridos? Voltai, filhas minhas, e ide, porque eu já sou velha para ter marido. E ainda que eu dissesse, eu tenho esperança, e esta noite eu estivesse com o marido, e ainda desse luz a filhos, ou desse vós, havia de esperar-os até que se tornassem grandes, havias de ficar sem casar por amor a eles? Não, minhas filhas, que maior amargo eu tenho do que vós, pois a mão do Senhor saiu contra mim, me descarregou, e elas levantaram suas vozes novamente,
e choraram. E Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E Noemi disse: eis aqui a tua cunhada voltou para o seu povo e para seus deuses. Também tu volta após ela. Ruth lhe respondeu: não me rogues que te deixes e me afaste de ti, por aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que tu viveres ou viverdes, eu viverei. Teu povo será meu povo e teu Deus será meu Deus. Onde tu morreres, eu morrerei. E ali serei sepultada. Assim me faça Jeová, e ainda me acrescente que só a morte fará a separação entre nós duas. E vendo Noemi, que estava tão resolvida a ir com ela, não falou mais. Vejam, assim aconteceu com Jacó e com o anjo. Não te soltarei até que me abençoes. A única separação que esse último instrumento, o cumprimento de Apocalipse 11, o cumprimento desses ministérios de Moisés e Elias, a única separação será durante esses 3 dias e meio. A única separação que será com a noiva será por esses 3 dias e meio. Eles saberão para aonde eles irão. Eles saberão que voltarão, que regressará. Eles saberão que quando voltem, regressem, sempre estará com o povo amado, sempre estará com eles, pelo milênio e pela eternidade. Agora, olhem, tem um cântico que nós podemos colocar ele aqui, que é muito formoso. E podemos tê-lo agora, e depois eu termino esse parágrafozinho que resta, onde aí a letra é muito formosa. Vamos pô-lo por aqui para ver se fica gravado. Já estamos finalizando, vejam, é de William Romero, reverendo William Romero. Vamos colocá-lo por aqui, vamos ver se se escuta. Eres mi Señor, eres mi Dios, mi Rey, meu Rei, o dono do meu ser, onipotente e fiel. Minha alma, espírito e corpo o dedico a ti, só para ti. Agora descanso em teu braço. Me sinto seguro em ti. Onde tu me guies, eu te seguirei. Onde tu me leves, sabemos para onde nós vamos. Aonde nós vamos? Onde tu me guies, onde tu me digas. Isso é o que farei. Isso é para os escolhidos e para o instrumento. Permite-me chegar até o fim, até o final. Faça-se a tua vontade, Senhor. Isso foi o que eu lhe falei, lhe disse. O que tu me digas, isso é o que eu vou fazer. Descanso em teu braço. Eterno, me sinto seguro em ti.
Onde tu me guies, yo te eu te seguirei. seguiré. Me leves, ali eu estarei, e o que tu me digas ou me fales é o que farei. Servir-te é a minha vida, ó Deus. Permite chegar até o fim. Até o fim. Até o fim. Amén. Amém. Obediencia. Obediência, vejam Lo que Él nos está diciendo, o que Ele nos lo está que Él nos está dizendo, mostrando, o que Ele nos por las está mostrando pelas lo que Él nos está Escrituras, diciendo que son o que los Ele nos está requisitos dizendo que para são la os adopción. pré-requisitos Eso es para a lo que adoção, haremos. isso é o Lo que que tú me faremos. digas, Señor, O que eso Tu me digas, Eso es Senhor, lo que yo haré. e isso Ahora, é o ¿qué que le eu decimos? farei. Agora, o que Permíteme nós llegar, respondemos? Señor, Permite-me hasta el final. chegar, Senhor, E até isso o fim, até o final. foi Dizemos cumprido em isso. cada Isso mensageiro. foi cumprido em Eles cada chegaram mensageiro. até onde Eles Deus lhes chegaram permitiu chegar. até onde Deus Eles lhes pensavam permitiu chegar. Eles pensavam por exemplo, que, Abraão, por exemplo, ele buscava Abraão, essa ele cidade buscava essa cidade cujo construtor cujo construtor era Deus. Ele Ele buscava buscava Jerusalém. a Nova Jerusalém. E a Nova Vejam, Jerusalém, e a Nova que es la Jerusalém, novia hoy, que é a noiva es hoje, la que cada é uno de aqui, nosotros, y en cada donde um de cada uno nós nosotros e onde estamos. cada um de nós estamos. Esa Nueva Jerusalén, Essa Nova la Jerusalém, cual a qual todos los profetas todos y os todos profetas los hijos e de Dios de todos las edades os filhos de Deus das eras, pasadas, edades hebreas, passadas e eras das hebraicas edades e as, da igreja, e as eras da igreja, os das eras da igreja esa tiveram mirada puesta esse esse olhar lugar, posto, focado onde nesse lugar onde conociam que conheciam iba a ser perfecto, que iria ser um iba a ser reino reino perfeito, de paz. iria ser um reino de E paz. nosotros E sabemos nós que estamos en ese camino correcto, sabemos que estamos nesse esse caminho caminho, correto, certeiro, el nesse cual caminho chegaremos porque ao qual estamos chegaremos recibiendo porque estamos recebendo todo lo correspondiente a tudo o la que preparación corresponde ao que para poder pertence llegar à preparação a esse para lugar. poder chegar nesse lugar. Ele diz, vamos a ver Ele en dónde diz, está vamos esa ver escritura, onde é que está essa cuyo escritura, constructor cujo construtor diz era era Abraham, el que Abraão, quem debe ser Hebreos, vamos a ir a Hebreos deve ser 11, em Hebreus, vamos ir em Hebreus 11, Hebreos 11, donde Hebreus nos habla, 11, onde nos fala, verso versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair a um lugar que havia de receber como herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia ou desconhecida, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros ou co-herdeiros da mesma promessa. Vejam, todos tinham essa promessa, porque esperavam a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Agora olhem o que continua dizendo nosso irmão William. Portanto, Cristo disse, perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Era um programa divino que tinha que se realizar, que acontecer para a preservação da vida dos que seriam crentes em Cristo e da vida do povo hebreu, da nação judia ou judaica. Portanto, era um programa divino que era difícil, de muita dor e tristeza para Jesus, mas que tinha que se cumprir
pelo bem dos judeus e do cristianismo que surgiria mais adiante, pelo bem de toda a humanidade. Portanto, ninguém culpe aos judeus, saibam que foi um programa divino. Olhem José lá no Egito, seus irmãos o tinham vendido, mas quando ele revela-se para ele, ele diz: não tenham temor, não foram vocês, foi Deus quem operou, que tinha isso programado. Foi Deus quem fez tudo para que eu pudesse estar aqui no Egito, ter uma esposa gentia, tivesse filhos e estivesse nessa posição para a preservação da vida de todo o povo gentil e também de vocês, meus irmãos, minha família. Assim, neste tempo final, brevemente nosso José, brevemente dirá para o povo hebreu, brevemente se revelará, logo se revelará. Assim que José não culpou seus irmãos, ele disse: era um programa divino, foi um programa divino, e assim Jesus Cristo reconhece que é um programa divino e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E quando venha para estabelecer o seu reino, não os vai culpar, senão que vai consolá-los. Olhem, isso é o que diz Isaías, porque vejam essa escritura. A cumpriu. O Senhor a cumpriu na sua primeira vinda, Isaías 61, versículo 1 em diante, onde se cumpre aí as duas vindas. A primeira, vejam: o Espírito de Jeová, do Senhor, está sobre mim, porque me ungiu Jeová, me enviou para pregar boas novas aos abatidos, a restaurar os quebrados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano da boa vontade de Jeová. E aí, uma vírgula e um i, e isso é um intervalo de tempo, vejam, de 2000 anos. Isso aconteceu na primeira vinda do Senhor, e a segunda é o dia de vingança, ou da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os enlutados. Vejam, é por isso que ele diz ou fala aí, onde o nosso irmão William nos diz: e quando venha para estabelecer o seu reino, não os vai culpar, vai consolá-los. Bem melhor, eles que vão ficar tristes ou por triste, como não percebemos, não nos demos conta. Foi que Deus obrou assim, os cegou, para que se pudesse cumprir o programa divino. E se Deus foi quem fez isso, então Deus não culpa eles, e nem tampouco nós vamos culpar eles ou culpá-los. É porque se tinha que cumprir a profecia bíblica: onde tu fores, eu irei, Senhor. Podemos colocar esse tema para este momento, onde nosso irmão, reverendo Andrés Cruz Gallegos, e os outros ministros de diferentes lugares estão reunidos no México, também lá onde está o nosso irmão Margarito, e também nos diversos países onde tem reunião nesses dias, no Peru também, com o nosso irmão Toribio, e também em todos os lugares onde há reunião no dia de hoje e também nestes dias pela frente por diante. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e continuemos, sigamos nos preparando, obedecendo, e que o Senhor brevemente nos permita chegar até o fim final. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do reverendo José Benjamin Pérez Matos.